Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Ainda é o dia 5 de abril de 2016, 23 horas e 13 minutos, mas até eu publicar esse vídeo nas redes sociais, provavelmente será já o dia 6, quarta-feira. E é um dia muito importante, porque pode ser decidido a questão do se nós vamos ter ou não um projeto que era para ser só do governo, né, a questão de chegada do poder do Lula, mas que se tornou também do PSDB. O engraçado é observar o seguinte, ó, muitos sites vocês vão encontrar a seguinte informação, que o Jacques Wagner, que é do PCdoB, se não me engano, e é ministro das Forças Armadas, que está atuando agora como o ministro responsável pelas Forças Armadas, ele aparece como sendo o autor dessa medida, dessa proposta. Mas por que ele aparece em uns lugares e outros não? Ele é o autor original. Foi trazida à tona a matéria agora pelo Aloysio, do PSDB de São Paulo. Então o que acontece? Ele diz assim, na verdade o pessoal da esquerda, para não mostrar que a relação entre o PSDB e o PT existem, eles estão fazendo a menção do Jacques. Eles não falam do Aloysio. Foi uma situação assim, ó, não interessa para eles dizer que é uma coisa da direita, pseudo-direita, né? Que aí diz assim, isso aí não interessa para nós, é coisa da direita. Mas no momento que coloca o Lula no poder, é claro que interessa para eles. É óbvio que interessa para eles, né? E não dá para se entender o que isso interessaria para o PSDB ou para a direita. Não teria um motivo, não teria uma vantagem. Logicamente não teria. Então aí que a gente vê, porque a gente fica, é muito estranha aquela situação durante as campanhas, que está aparecendo alguém para disputar com o PT e ele começa a dizer assim, vocês são do PSDB, vocês são do PSDB. Indiretamente isso vai introspectando na gente aquela situação assim, eles temem o PSDB, então a gente vai votar no PSDB para alternar o PT, para tirar o PT. O PSDB é a oposição que o PT mais gosta. E quando alguém fala alguma coisa com o PSDB, diz assim, não, tu é um petista, eles fazem a mesma coisa. É incrível isso, mas é verdade, acontece. Se tu olhar, observar nas campanhas, é exatamente isso que acontece. E acaba fazendo um sistema bipartidário nacional como nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos tem realmente só dois partidos, né, que estão disputando nacionalmente. Existem vários partidos lá nos Estados Unidos, né, pequenos partidos, e acabam sendo engolidos porque são pequenos partidos regionais, coisas nesse sentido. E eles acabam prestando apoio ou para uma situação ou para outra, no caso democratas e republicanos. Porque são os dois únicos partidos nacionais, são as duas grandes estruturas nacionais. Por que lhe pareça, tem até partido comunista lá nos Estados Unidos. E é uma situação que a gente não sabia, que muita gente não sabe, muita gente não tem noção, mas de fato
o que acontece é que aqui nós estamos mais ou menos nessa mesma linha. É como se os outros partidos não existem, estão sendo engolidos. Olha, se estão sendo engolidos, que sejam de uma vez por todas, né? Mas não por essa situação, não por esse sistema, que a corrupção não cabe aqui. O sistema bipartidário que eu venho propondo não é um sistema para enfraquecer partidos, é pelo contrário, é para fortalecer partidos, né? Ele fortaleceria em dois sentidos. No fato de que não daria mais necessidade de coligação, não teria mais necessidade de coligação. E se criar 3 partidos, tá, o partido do centro vai ser sempre o que vai ganhar. Porque os outros 2 vão ficar com sistemas, com um sistema mais radical. Então o do centro vai acabar engolindo os outros 2. Vai acabar virando partido único nacional. Com raras exceções, é o que vai acontecer de fato. Se criar um sistema de 5 partidos ou de 7 partidos, volta a questão do segundo turno. O sistema de 5 ou 7 partidos seria ideal para uma questão de fortalecimento das ideologias, mas voltaria a questão do segundo turno, da necessidade de coligações. Ele faria partidos fortes, ideologicamente, filosoficamente, mas não é mais a necessidade disso. O mundo não precisa mais de ideologias, porque todas elas estão centralizadas. O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, e isso é uma realidade do mundo, não é uma coisa do Brasil, tá? O projeto ideológico mundial está com seus dias contados. As gestões administrativas nacionais e internacionais, os estados nacionais, eles tendem a se tornar cada vez mais estados de gestão pública. E eu venho dizendo isso há muito tempo, mas pouca gente aceita muito bem isso. É necessário que, para fazer alguns avanços da parte do projeto liberal, que se invista em alguns projetos sociais, para que esses projetos sociais deem condições de gerar novos mercados, dar condições de algumas pessoas começarem a desenvolver seus projetos individuais ou coletivos, para facilitar as condições nesse sentido. Por quê? Porque existem deficiências de mercado e deficiências de educação, tá? Então, no momento que tu gera mercado, tu tem potencial mercado. E aí, tu investindo um pouco na área social, por menor que seja o investimento, tu dá um retorno nesse aspecto. Isso não é um projeto 100% socialista, porque a meta é desenvolver, na verdade, um projeto de capacitação e qualificação, né? Tem mais a ver com um projeto de qualidade total do que propriamente um projeto de apadrinhamento político ou paternalismo. Não tem nada a ver com isso. Tem uma diferença bem grande a esse respeito. Tem um hiato enorme nesse processo, né, que não tem nada a ver com uma coisa ou outra. Tá? E o projeto socialista não vinga de jeito maneira sem capital. Quando acaba o capital, acaba o socialismo, porque o socialismo ele vive da necessidade de haver um capital para poder desenvolver o crescimento do projeto social, senão não tem. Uma coisa depende da outra. Como uma coisa depende da outra, basicamente, tudo acaba centralizando. Então, por isso que não funciona o projeto de 3 partidos, porque acaba o partido do centro engolindo os outros 2. Entenderam agora? Pois é, tem que ser um sistema bipartidário. Sistema bipartidário nacional, que acabando com a questão das filosofias dos partidos, de todos os partidos, nós não teremos fisiologia, né? E nós teríamos condições de dizer assim, olha, fica tanto tempo um no poder, se não vingar, se não fizer bom trabalho, fica o outro partido no poder. Os partidos vão ser grandes, as ideias vão ser fortes e as propostas vão ser bem definidas. Um lado mais à esquerda, com projetos mais ligados ao social e um fortalecimento maior da máquina do Estado. E do outro lado, um Estado mais enxuto, mais liberal, onde a gente vai ter um projeto mais
focado na liberdade individual e coletiva. Simples, fácil de acontecer. Se houver um sistema bipartidário nacional, tu pode fazer parlamentarismo, que não vai ter problema nenhum. Tu pode fazer, porque aí tu tem partidos fortes, fortalecidos pela situação. E se tu fizer um recall, que é um sistema de renovação, de voto de não confiança, que acontece em vários países do mundo, isso vinga tranquilamente, isso facilita, tu retira sem precisar fazer todas essas situações que estão acontecendo hoje no Brasil. Então dá para trabalhar uma série de projetos nacionais hoje, que se houvesse uma retirada do poder de todos esses sistemas que estão aí, a gente teria condições de fazer. Mas aí nós corremos um risco. Está sendo proposta também, ao mesmo tempo que isso, uma situação de uma nova eleição total no Brasil, né? De um novo pleito geral. E esse pleito geral, na situação que nós nos encontramos, nós corremos uma série de riscos, porque nós não temos condições hoje de fazer uma análise de toda a conjuntura que está acontecendo, de todos os candidatos reais, ou seja, fazer uma grande eleição nacional hoje, tá? Tirando de vereador a presidente da República, todo mundo de uma vez só. Cara, às vezes é difícil escolher um candidato que dirá todos os candidatos. Então tu teria que eleger vereador, prefeito, governador, tudo de novo. Não, claro que não. Seria assim, ó, governador e deputado estadual, eles dizem que não seria necessário. Mas existem casos onde realmente até isso é solicitado. Aqui no Rio Grande do Sul está havendo uma proposta de impeachment do governador do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 60% de aprovação, mas o pessoal do PT aqui quer a mesma coisa. Pois é, não vale para eles no nível federal, mas aqui no Rio Grande do Sul está valendo no nível estadual. É uma coisa totalmente fora da realidade, mas é exatamente isso que eles estão pedindo. Quer dizer, não vale para eles lá é golpe, aqui não é, né? A hipocrisia do PT é algo sem tamanho. Então o que acontece? Eles estão fazendo isso. E a gente teria então eleição para vereador, para prefeito, que seria tradicional agora para esse ano, né? E eles estão querendo emendar, através de um projeto, uma emenda nesse sentido, que iria para deputado federal, senador, vice-presidente, presidente no caso, né? Que seria a chapa nesse sentido. Eu vou dizer para vocês o seguinte, isso aí é um outro golpe. É um outro golpe. Que nós não teríamos condições de fazer uma nova escolha nesse sentido. Não daria para fazer. Dá para fazer, tem condições de fazer? Sim, pode fazer, mas nas coxas, né? A gente não vai ter o tempo necessário, as condições necessárias para fazer todas essas escolhas. Porque vai ser tudo igual, os mesmos partidos, os mesmos grupos, as mesmas chapas, os mesmos candidatos. Se não fossem mais esses candidatos, se eles estivessem inelegíveis, aí era outra coisa. Mas não é o caso, eles vão ser candidatos de novo e eles vão voltar fortalecidos. Então tu imagina um discurso, como se já está ruim agora, tu imagina dentro de um período de campanha eleitoral, as farpas que aconteceriam nesse processo, as crises, as violências que aconteceriam nesse processo. Não acho que seja o caminho, não acho que seja adequado. Eu acho que a gente está num momento muito frágil da nossa política para a gente tomar esse tipo de conduta, esse tipo de atitude. E o que poderia minimizar isso seria a extinção das siglas partidárias todas, de uma vez só, isso sim, e a criação de um sistema bipartidário nacional. E isso, para acontecer, não acontece com a vontade dos partidos, só no sistema de estado de exceção. Que aí, sim, pode ser feito um referendo posterior, já no ano seguinte, para confirmar ou não a situação que foi desenvolvida. Então, nesse referendo, daria para se fazer o fortalecimento dessas estruturas, que aí teríamos um sistema bicameral, no caso Câmara e Senado, com um sistema bipartidário.
e aí o fortalecimento da situação nacional. Se passar a questão do parlamentarismo agora, que eu acho que não é o momento para acontecer esse tipo de coisa, mesmo nesse sistema nós teríamos condições de desenvolver um sistema, mesmo parlamentarismo misto ou puro, nós teríamos condições de fazer um bom sistema administrativo nacional. Daria para ser feito. O que precisa para acontecer isso? Ser chamado clamor popular para intervenção militar. A intervenção militar, ela tira o Supremo Tribunal Federal da condição que está, que foi indicado, os ministros foram indicados por políticos. Nós teríamos uma ascensão por meio institucional, através de qualificação técnica e tempo de experiência. Nós teríamos um sistema bipartidário nacional, no caso do legislativo, né? E o presidente e vice seria uma nova eleição para eles também. Então, assim, seria um reacomodamento da situação, não precisaria nem fazer muito esforço para tudo isso, né? Então, em 2 meses dá tempo suficiente para fazer tudo isso? Dá, é o tempo que está previsto na Constituição para fazer essa situação. E ainda impedir qualquer avanço interno de milícias que estão acontecendo. O Exército tomaria conta do que está acontecendo hoje, de invasões, inclusive de cidades, por parte do MST e da CUT, né, que eles estão agindo fora da lei, estão invadindo cidades, inclusive cidades fronteiriças, Foz do Iguaçu, né, que é um perigo isso aí, porque o que acontece é estão fazendo um cerco numa área estratégica militar nacional. Então isso é um risco para o Brasil, né, e para outras nações. É um risco para o Brasil, invasão estrangeira, podendo entrar exércitos invasores no Brasil graças ao MST. É um risco sério, tá? Eles estão se posicionando nesse sentido, então o exército que fica alerta. E tudo isso está acontecendo agora, nesse momento, hoje. É um dia que já está acontecendo muitas dessas situações. Então, considerem seriamente a hipótese de um clamor popular por intervenção militar constitucional. Não é civil, não tem nada de civil. O civil não tem que fazer parte desse processo. Isso é exclusivamente militar e isso tem que ser feito de uma forma constitucional e democrática, nas formas da lei. Tem um capítulo inteiro a respeito disso, e se tem um capítulo na Constituição, não é ilegal. E eu, como cientista político, como técnico, tenho direito de falar sobre isso nos meios de comunicação, né? No caso, as redes sociais. É um direito constitucional, artigo 5º da Constituição, direito de livre expressão, de livre manifestação. Estou relatando a situação do cenário político nacional. Isso não é crime, isso não é incitação à violência. Então eu agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado.